Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gisele. Esse é um vídeo de aula de Química. Esse é um vídeo do meu curso modular de Química daqui da minha cidade de São José do Rio Preto. Eu não consegui anexar esse vídeo na plataforma do colégio e por isso que eu tô colocando aqui no meu canal do YouTube. Aos inscritos do meu canal, é algo interessante. Faz tempo que eu não publico nada no meu canal e esse é um curso modular baseado de montagem de mapa conceitual baseado em exercícios. Então a ideia é assim, eu fiz uma seleção de algumas questões de um tema, no caso ligações químicas, e aí eu monto um mapa conceitual, ou seja, uma teoria necessária para resolver essas questões selecionadas. Espero que todos vocês aproveitem esta aula e vou começar. Meu tema é ligações químicas. Mas para eu começar qualquer lista de exercícios de ligação química, eu preciso ter uma tabela periódica. E aí você já vai acostumando como é que funciona o curso. Eu tiro da moda apresentação com frequência, vou copiar o meu arquivo, vou jogar aqui no Paint e vou lidar com a tabela periódica. Então, antes de avançar, antes de ler pergunta, eu vou colorir a minha tabela periódica. E esse colorir vai ser mais ou menos assim, olha. Eu vou destacar, eu vou tirar aqui a última coluna. Com relação a ligações químicas, quando a gente pensa em ligação química, a gente vai entender mais ou menos assim, olha. Imagina que eu vou buscar os átomos que existem na natureza, os elementos que existem na natureza, eu vou buscar eles na natureza. E quase todos eu encontro sempre associado a um outro átomo. Pode ser um átomo do mesmo tipo ou não. Ou seja, pode ser do mesmo elemento ou não. Pode formar uma substância simples ou composta. Mas quando eu encontro um gás nobre, ele está na forma de um átomo isolado. Esse átomo não está interagindo de modo algum. Isso tudo levantou uma curiosidade e esses átomos que estão sempre de modo isolado, encontrados isolados da natureza, nós chamamos de gases nobres. Eles têm um baixo conteúdo energético, eles são relativamente, o que nós dizemos na química, de estável. Entender o conceito de estabilidade é um pouco complexo, mas a gente pode pensar mais ou menos assim. Quando eu estou no emprego estável, eu não quero trocar de emprego. Então, os gases nobres são estáveis no fato de não estarem participando de ligações químicas, então eles não querem trocar isso. Então tá tudo bem para eles, vamos dizer assim, se a gente humanizar eles um pouco, não participar de ligação química. Então essa é mais ou menos a ideia. Os gases nobres são estáveis. Então alguém investigou por que será que eles seriam estáveis e perceberam que esses elementos eles têm a última camada completa. E a gente fala que eles têm 8 na camada de valência, 8 elétrons na camada de valência. E aparentemente a grande maioria dos outros elementos da tabela, então o resto da tabela, faz ligação química em busca de estabilidade, tentando copiar os gases nobres com 8 na última camada. Conforme eu fui falando, um monte de gente já pensou em ir correndo. Ah, e o hélio que não tem 8, tem 2? Pois então, alguns elementos acabam copiando o hélio e ficando estável com 2. Eu vou separar aqui os semimetais, e aí você pode ter uma frase ou não. Eu vou falar um ritmo de uma aluna muito querida que me contou que ela fazia assim, e ela é muito inteligente, fez um ritmo assim, ó. Boro, silício germânio, arsênio antimônio, telúrio polônio. É um ritmo legal e ajuda na memorização de quem são os semimetais. Na verdade, a gente guarda os semimetais só para limitar. Boro, silício germânio, arsênio antimônio, telúrio polônio. A gente só separa porque o resto todo para cá é metal. O resto todo subindo é ametal ou não metal. Vou pintar os não metais, olha só. Esses daqui são os não metais. Tá aqui. E esses aliás, vou pintar o hidrogênio aqui de uma cor diferente, porque ele não tem família, mas em comportamento ele lembra mais um não metal. E o restante aqui, ó, é tudo metal. Vou fazer que nem aqueles programas da Ana Maria, sabe? Daqui a pouco fica pronto. Daqui a pouco. Então, vamos à minha primeira questão. Na verdade, não é minha. Essa é uma questão da FAMECA de 2014. Os elementos organógenos são aqueles que compõem seres vivos, sendo classificados de acordo com sua abundância majoritária, traços ou microtraços. A tabela apresenta alguns majoritários do corpo humano. A fórmula química do composto formado pelos elementos em porcentagem em massa de 0,35, 0,35 é o potássio, e 1 é o fósforo, indicados na tabela, e a ligação química predominante é. Então agora voltamos aqui e a nossa tabela periódica, vamos encontrar o potássio, ó, o potássio está aqui e o fósforo é esse aqui,
tá aqui. Opa, não era pra ser vermelho. Agora sim, esse é o fósforo, esse é o potássio. E a gente vai ter que ver que ligação que eles formam. Vou deixar eles da cor original. Fósforo é um não metal, potássio é um metal. Então, nós vamos agora construir um mapa conceitual sobre ligações químicas. Aqui está minha tabela já pintadinha. Então, olha, lembra que o potássio está aqui e o fósforo está aqui? Então, para falar sobre ligações químicas, eu preciso que você se lembre. Ligações químicas nada mais é do que uma busca por estabilidade. Então, é como se ligações químicas fosse o meu título e meu subtítulo desse filme é uma busca por estabilidade. Vamos lá. A gente sabe que na tabela periódica temos metais ocupando a maior parte dela. Então, a maior parte da tabela periódica é feita de metais. A gente também sabe que a tabela tem os ametais, que são esses que estão de azul aqui neste cantinho. E sabe que também temos o hidrogênio, que participa de ligações. Não se preocupe com os semimetais. Os semimetais, aqueles que encostam nos não metais, têm um comportamento de não metal ou ametal. Então, observa que é não metal ou ametal. Os que estão de azul aqui, que também estão aqui. Os semimetais que encostam nos metais, eles têm um comportamento de metal e você não vai ter que ficar respondendo perguntas sobre semimetal. Então, basicamente é o seguinte, nós vamos dividir a tabela periódica com relação à ligação química em metal, hidrogênio e metal. Você pode encontrar um átomo de metal ligado com outro átomo do mesmo elemento de um metal, ou seja, uma ligação de um metal com outro metal. Essa ligação tem um nome especial. Você pode encontrar uma ligação de um metal com um ametal, ou até mesmo de um metal com hidrogênio. Por isso que eu pus essa flecha aqui, ó. Quando o metal se liga com um ametal, ou mesmo quando o metal se liga com hidrogênio, claro que esse aqui é mais comum. Metal com ametal, você tem uma ligação iônica. E a gente vai gastar um tempão estudando ligação iônica. Então, se te perguntar em breve o que é uma ligação iônica, você pode responder uma ligação entre um metal e um ametal. Ainda pode responder entre metal e hidrogênio. Ainda pode acontecer que o hidrogênio se ligue a um ametal, ou até um ametal se ligue a um outro ametal e agora de um outro elemento, ou esse ametal se liga a hidrogênio, ou fica todo mundo ali combinando. E essa ligação que se dá entre ametais e hidrogênio, nós vamos chamar de covalente. E essa aqui de cima, de metal com metal, nós vamos chamar de ligação metálica. Então, olha só, olhando para esse primeiro mapa conceitual, nós vamos tentar responder que tipo de ligação temos aqui. E, para isso, eu vou até aumentar essa tabela periódica só para a gente encontrar aqui o potássio. Ó. O potássio está aqui, ó. Esse é o potássio. Esse é o fósforo. Se o potássio está aqui, potássio é um metal. Se o fósforo está aqui, ele é um metal. A ligação entre metal e ametal é uma ligação iônica. Portanto, quando eu volto na questão, olha, eu tenho 3 alternativas que dizem iônica. Então, a gente já eliminou a A e a B só porque sabe que metal com ametal, né? Metal com ametal dá ligação iônica. Então, já eliminamos 2 alternativas. Agora, eu preciso, como se clicasse aqui em cima de ligação iônica, aprofundar sobre isso. Quando eu falo de ligação iônica, eu posso dizer assim, ó, que ela ocorre entre elementos com grande diferença de eletronegatividade. Para entender isso melhor, eu vou repetir a ligação entre metal e um ametal. Olha, se você não se lembra direito, os elementos de maior eletronegatividade eles ficam na direita e para cima na tabela periódica. Eles são os de maior eletronegatividade. Então, os de menor eletronegatividade estão do lado oposto, para baixo e para a esquerda. E para baixo e para a esquerda, quem estão? São os metais. Inclusive, olha, os metais estão aqui, ó, pouca eletronegatividade. Os ametais aqui, ó, a maior eletronegatividade é do flúor. Lembra que os gases nobres não têm eletronegatividade? Então, esses elementos aqui são os mais eletronegativos. Então, a ligação iônica vai ser entre alguém que é muito eletronegativo, ou seja, puxa muito elétron, e alguém que é pouco eletronegativo. Então, a gente pode resumir, entre elementos com grande diferença de eletronegatividade. Esses metais, então, como eles não têm tendência em puxar, eles têm uma tendência ao contrário, de afastar. E por isso a gente diz que os metais têm uma tendência em doar elétrons. Enquanto, por sua vez, os não metais têm tendência em receber. Faz sentido. Eles são muito eletronegativos, eles atraem elétrons para si, porque eles são muito eletronegativos. Já os metais são muito eletropositivos, eles têm tendência a afastar o elétron de si. E quando afastam, eles formam um íon muito especial chamado cátion. Então, olha, a palavra cátion
tem a palavra íon, ó. Cátion é o íon e o T lembra o mais, então você pode guardar assim, ó. Cátion é um íon positivo. Já os ametais que têm tendência em receber elétrons, nós vamos chamar de ânion. O ânion é um íon negativo. Então, olha, você tem um cátion, você tem um ânion, você tem íons de cargas opostas, você tem íon e íon. Um íon vai ligar com outro íon. Essa é a ligação iônica. Olha quantas palavras parecidas. Ligação iônica, ligação do íon. Cátion e anion. Só para você notar que tem essas duas palavras. Para facilitar tempo e para a gente ganhar tempo na resolução das questões, dentre os metais, e a gente sabe que tem um monte de metal, tem 3 grupos que caem mais, a gente tem que saber. A gente tem que saber que os grupos que mais caem, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Já vou falar sobre essa frase, tenha calma. O grupo 1 você também pode chamar de família 1A, é a primeira coluna aqui, ó, tirando hidrogênio. Grupo 2, segunda coluna. Grupo 13 pula pra cá, vem pra cá. E é verdade que tem um monte de coisa diferentona aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Acontece que quem é do grupo A tem uma tendência em doar elétrons, e se doa forma cátion, e cátion é o íon positivo. Então, quem é da família 1A forma um íon monovalente positivo. Quem for da família 2A tem uma tendência em doar 2 elétrons da última camada. Então, nós dizemos que ele forma o íon bivalente. Cátion bivalente. Já na família 3A, forma um cátion trivalente, mas sempre cátion. Então, os metais tendem a formar cátions. Espero que você tenha compreendido isso. Por quê? Quem tem tendência em receber o elétron são os elementos do grupo 15, do grupo 16 e do grupo 17. Então, são aqui os finais, né? 15, 16 e 17. O grupo 15, que tem 5 elétrons na última camada, família 5A, ele não vai querer doar elétrons, ele vai preferir receber. E é por isso que a gente escreve trivalente, A3-. Do grupo 16, família 6A, tem 6 elétrons, para completar 8 está faltando 2, 2-. E da família 7A, para completar 8 está faltando 1, -1. Então, vamos organizar as informações até agora. Todo mundo, para ficar estável, quer ficar com 8 elétrons. São muitas ligações possíveis. A ligação iônica é uma ligação que acontece com elemento de muita diferença de eletronegatividade, muito negativo ligado com muito positivo. Essa é a ligação iônica. Acontece que na ligação iônica existem elementos que caem com mais frequência, eu separei, família 1A, 2A e 3A. Família 1A fica com carga mais 1, 2A com carga mais 2, 3A com carga mais 3. Sua interpretação. Mais 1, perdeu 2, perdeu 3. Percebam que é uma tendência em doar. E ele só vai virar cátion depois que doar. Então, por exemplo, um elemento da família 1A que tem tendência em doar um elétron, ele só vai ficar mais 1 depois que ele doar. Então, quando eu vejo um cátion assim como esse, eu já sei que ele já doou o elétron. E olha só, ele já doou para quem? Para quem quis receber, ou seja, para um ânion. O ânion é uma espécie química que vai ganhar, o ânion é uma espécie química que já ganhou o elétron, então é passado, tá? Ó, cátion já doou, ânion já ganhou. Então, rola entre esses elementos uma transferência de elétrons. O cátion, aquele que doou, o ânion, aquele que recebeu elétrons. Eu escolhi letra C para lembrar cátion e A para lembrar ânion, tá? Então, olha, esse aqui é um cátion monovalente, cátion bivalente, cátion trivalente. Ânion trivalente, ânion bivalente, ânion monovalente. E aí você vai poder fazer combinação diversa. Esse mais 1 pode ser com esse -3, com esse 2 e com esse 1, e ainda pode ter 4. Enfim, o que eu quero que você perceba é o básico de ligação iônica. Básico e essencial para a gente começar a ligação iônica é isso daqui. E isso responde algumas questões. Quando você tem uma ligação iônica, você vai ter um cátion. Sempre você escreve o cátion na esquerda. E ele vai ter uma carga. E essa carga é referente ao número de elétrons que ele doou. Então, por exemplo, aqui doou 1, doou 2, doou 3. Aqui doou M elétrons. Vou pôr o ânion sempre na direita, uma norma. O ânion sempre na direita e carga negativa. E esse número indica quantos elétrons ele ganhou. Olha, ganhou 3, ganhou 2, ganhou 1. E aí, na hora de montar a fórmula do composto formado de ligação iônica, você pega um número e apenas o número que está aqui escorrega para cá e o número que está aqui escorrega para cá. É claro que isso não chama regra do escorregador, seria meio bobo falar a regra do escorregador, né? Mas todo mundo lembra dele assim, tchan, tchum, escorregador, tanto faz. E esse composto que forma CnAm, nós chamamos de composto iônico, aquele em que os seus átomos estão unidos por ligação iônica. Só que tudo isso, e ainda não veio a questão, vamos voltar para ela.
Olha, o 0,35 é o potássio e o 0,35 é o fósforo. Então, eu vou voltar para esse mapa conceitual e vou dar um print nessa tela e vou trazer aqui para o Paint. Paint aqui. Vou limpar essa tela e jogar aquele slide aqui e tá aqui, belezinha. A gente sabe que tem que resolver a ligação química entre o potássio e o fósforo. Vou pegar essa tabela periódica aqui colorida. E já sabe que a ligação é iônica, então vou pegar essa daqui mesmo. Olha só, de lápis é mais fácil, de lápis vermelho. O potássio está aqui. Ele é da família 1A. Então, se o potássio é da família 1A, ele tem um elétron na última camada. E como qualquer elemento da família 1A com um elétron na última camada, ele fica monovalente. Então, eu vou escrever Ca+. Acontece que também pediram para a gente fazer a ligação com o fósforo, e o fósforo está aqui. E o fósforo é do grupo 15, família 5A. Então, o símbolo é P, família 5A, recebe 3 elétrons. Então, a minha interpretação é assim, ó. Perde 1, recebe 3. Peraí, se perde 1, recebe 3, como é que vai dar certo essa conta? Essa conta vai dar certo, pega o número daqui e escorrega para cá, o número daqui escorrega para cá. Se tiver escrito K3, P. E esse aqui é um composto iônico, porque os seus átomos estão unidos por ligação iônica. Então, vamos lá na questão. A questão, modo leitura, vamos lá. Ligação iônica, rolou uma transferência de elétrons e voltamos agora para a questão. Então, vimos que a fórmula do composto é K3P e a ligação iônica, portanto, alternativa E. Eu espero que você tenha compreendido. Esse vídeo, essa aula vai ter umas 4 partes. Eu vou parar esse vídeo agora porque eu fiz a parte pesada de teoria de ligação química e agora a gente vai fazer uns 3 exercícios que usa essa teoria. Então, você tem que ver esse vídeo primeiro, depois você vê o próximo. Então, eu vou chamar esse aqui de parte 1, combinado? Vou salvar ele agora e já eu gravo o próximo.